Então bora lá, pessoal. Página 141, sólidos semelhantes, aulas 47 e 48. Uma aula bem curta, não tem muito conceito a explicar, né? Só reforçar e retomar alguns conceitos que a gente já sabe, já aplica. Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, um cone, né? Mas a gente está falando de sólidos de maneira geral, mas, né, o exemplo aí é um cone. Então nós temos um corte vertical, desculpa, um corte horizontal, né, nesse cone, formando embaixo um tronco de cone e em cima um cone pequeno, certo? Tronco de cone e um cone. Só que a relação entre esse cone menor e o cone maior original, ela é semelhante, eles são semelhantes. Então, a altura do cone menor vai estar para a altura do maior, assim como o raio da base do menor vai estar para o raio da base do maior. Beleza. Então, o que a gente sabe entre essas medidas de comprimento? Que a razão entre os comprimentos a gente chama de K e serve para quando a gente utiliza comprimento e perímetro, né? Tudo que for unidimensional. Comprimento e perímetro para qualquer figura. Você vai fazer as figuras, né, que elas têm relação direta, altura para altura. Um exemplo, né, mais simples que deu, 1 sobre 2. 1 sobre 2. A constante de proporcionalidade é 1 sobre 2. Serve para os comprimentos e serve para o perímetro. Se a gente for fazer a razão entre as áreas, já é k ao quadrado. Então, esse 1 sobre 2 será elevado ao quadrado, ficará 1 sobre 4. E quando a gente faz para o volume, de se esperar que eleve ao cubo, certo? 1 sobre 2 elevado ao cubo daria 1 sobre 8. Então, a razão de altura para altura, né, 1 sobre 2. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Ficaria, né, se a altura do menor foi 5, a do maior, 1 sobre 2. É 10, é o dobro. Se fosse área, tá? Se fosse área. Se a área desse aqui fosse 10, a área do de baixo seria 20. Não. 1 sobre 2 ao quadrado dá 1 sobre 4. Ela será 4 vezes maior. Então, se a área desse aqui é 10, a área do maior será 40, certo? Comprimento é o dobro. Área seria 4 vezes maior. E se fosse de volume, né? Vamos pegar o mesmo volume para pegar um número simples aí. Se o volume do menor fosse 10, o volume do maior seria de 80. Seria 8 vezes maior, porque 1 sobre 2 elevado ao cubo dá 1 sobre 8. Certo? É isso, tá? Unidimensional, K. Bidimensional, certo? Superfície, K ao quadrado. Tridimensional, K ao cubo. A razão entre os volumes. De explicação é só isso. Eu encontrei este site aqui muito bacana, né? Traz toda esta explicação, alguns exemplos, né? Então, desde figuras que elas não são regulares, né? Dos prismas ou as figuras de revolução que a gente estudou, né? Como essas duas garrafas que tem aí. Tem alguns exemplos, tem aplicação direta, tem exercício, né? Então, a área de seção transversal, troncos, né, que a gente não tem nesta apostila. Provavelmente vocês terão no terceiro ano. Provavelmente não, vocês terão no terceiro ano, né? Tá no conteúdo do terceiro ano. Os troncos, né, dessas figuras quando você corta elas. Então vale a pena dar uma olhada aqui, né, de acordo com o que cada um quer para si aí nos estudos. Indo direto para um exemplo, certo? O exemplo que está no exercício da apostila, página 141 mesmo, é o exercício 1. Ele fala, para a fabricação de uma peça de madeira sólida foi feito inicialmente um modelo de tal modo que a razão entre os volumes
do modelo e do objeto real é de 1 sobre 16. Então veja, isso aqui é tipo escala, tá? Uma tipo escala que ele diz aqui, entre o volume do modelo e do objeto real. Então eu posso colocar desenho em cima, real embaixo. Como é volume, significa que essa razão de proporcionalidade foi elevada ao cubo, certo? Então, para que eu encontre a razão de proporcionalidade, o K, eu vou tirar a raiz cúbica desses caras aqui. Esse aqui é o K ao cubo. K ao cubo é igual a 1 sobre 216. Beleza. Sabendo que a área total a ser pintada do modelo, então o desenho, a área dele inteira, tem 5 dm quadrado. Ele quer que a gente determine a área a ser pintada no objeto real. Tranquilaço. Então, fiz passo a passo, como é o primeiro exercício, para a gente ficar com ele aí de exemplo, tá? Então, chamando de K a razão de semelhança entre os comprimentos correspondentes, certo? Que seria aquele unidimensional. Eu sei que o que foi dado foi a razão entre os volumes, e a razão entre os volumes é K ao cubo. K ao cubo é 1 sobre 216, portanto, o K é 1 sobre 6. Essa é a escala dessas peças que foram feitas nesse modelo aí, certo? Opa! Aí ele fala, a razão entre as áreas, se o K eu descobri que é 1 sobre 6, o K ao quadrado é 1 sobre 16. Então aqui fica completo, ó. K, 1 sobre 6. Comprimento, serve para comprimento e perímetro. K ao quadrado, serve para a área, 1 sobre 36. K ao cubo, para volume, 1 sobre 216. Certo? Ele quer o quê? A razão entre as áreas. Então eu coloquei pequenininho ali só para a gente se organizar. Em cima é o desenho e embaixo é o real. Então a escala é 1 para 36, certo? O K ao quadrado, a razão entre as áreas é 1 sobre 36. Óbvio que 1 é o do desenho, que é o menor, para o real, que é o 36 que está embaixo. O 5 é do quê? O 5 é do modelo, então é do desenho. Então fica 1 para 5, 36 para R. Estou chamando de real, a peça real. Multiplicou em cruz, 180 dm ao quadrado, certo? Ou seja, uma razão de 1 para 6, uma razão de 1 para 6, um K de 1 para 6, a razão entre as áreas é 36 vezes maior, porque tem que levar ao quadrado. 36 vezes maior. Tá lá. Se a peça tem 5 de área, o desenho tem 5 de área, o real terá 180. Tranquilo. Esse aqui eu vou deixar, não vou ficar lendo explicação, é um exercício que está aí na apostila. Consegui encontrar ele resolvido, tá? A explicação para entender muito bem, fica redundante, né? Aqui, ó, por que 4? Porque a razão é de 1 para 2. 1 para 2, exatamente o exemplo que eu dei. 1 para 2. Um é o dobro do outro. A razão entre a área é 4 vezes maior. 4 vezes maior. A razão entre o volume será 8 vezes maior, porque é 1 sobre 2 ao cubo. 8 vezes maior. E aí você soma e vai dar o total. Bom, para o praticar no caderno, eu encontrei esse vídeo aqui também, que o professor resolve, não tem explicação, ele vai lá, tá vendo? É só resolução de exemplos e exercícios direto, vale para reforçar aí, para vocês treinarem. E o desafio, que é para responder lá no formulário. Orientação de estudo são 4 exercícios da apostila, os 2 primeiros são esses que eu já trouxe aqui na aula, e a tarefa mínima para encerrar aula 47 e 48 na plataforma Plural. Beleza, gente? É isso aí, valeu!